Olá, amados, sejam todos muito bem-vindos ao nosso próximo vídeo aqui no canal. Que alegria te receber aqui. Eu creio que o Espírito Santo te trouxe para cá porque tem algo do céu reservado direto para o teu coração. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, porque todos os domingos, às 19 horas, tem uma palavra do céu para edificar a tua vida. O tema da nossa mensagem de hoje é Floresça no Deserto. E a palavra que vai dar a direção para a nossa mensagem de hoje encontra-se lá em Salmos 92, no versículo 12 e 13, que diz assim: Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. Feche os teus olhos. Paizinho querido, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa palavra. Nós oramos, Deus, para que nada do que seja compartilhado aqui seja fruto da razão humana, mas que seja dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Que o Senhor venha ministrar em nossas vidas para que a partir dessa mensagem, Senhor, Tu promovas em nós uma mudança efetiva, Senhor, no nosso caráter, na nossa essência, no nosso ser por inteiro, para que a cada dia a gente possa responder a face de Cristo aqui na terra. Em nome de Jesus, amém. Queridos, olha que interessante, tá? Líbano era uma cidade que era infrutífera, né? Então, no deserto, o Líbano era o deserto, onde nada do que fosse plantado lá iria de fato crescer. Mas olha que interessante, tá? Por que aqui fala que os justos florescerão como a palmeira e crescerão como cedro no Líbano? O que o Senhor quer nos trazer? O que o Espírito Santo quer nos revelar? Quer dizer que mesmo que sofrendo uma grande queimada, a palmeira ela não morre, porque dentro dela a seiva ela continua fluindo. Aqui a palmeira, gente, representa nós, tá? A queimada ela representa a circunstância que nos açoita, os ambientes que nós estamos, que muitas vezes são inflamatórios, os processos difíceis que nós sofremos. E essa seiva fluindo representa a presença de Deus em nossa vida. O que eu quero te dizer é que para você florescer, não depende do lugar onde Deus te estabeleceu necessariamente, mas de quem está com você nesse lugar. Se a presença de Deus estiver contigo no lugar onde as pessoas falam mal uma das outras, onde as coisas ruins acontecem, onde o pecado se açoita, se você estiver com a presença de Deus, alinhado com os princípios divinos, ali você vai florescer. Porque o teu florescer não depende do ambiente que você está, mas de quem está com você. É por isso que, gente, é muito interessante, eu sou contra algumas falas que às vezes até a própria, e nada contra a igreja, gente, mas quando o ambiente religioso fala que a gente não tem que caminhar com outras pessoas, que a gente só tem que caminhar com o pessoal que se diz cristão, que se vai à igreja, é óbvio que a gente caminhando com essas pessoas, a gente cresce em fé. Mas, amados, como que outras pessoas que não tiveram acesso a Jesus vão conhecer Cristo se eu não caminhar com elas? E eu posso florescer dentro de um ambiente que é completamente pecaminoso se eu tiver minha identidade firmada em Deus e se eu tiver clareza de qual é o propósito que o Senhor tem sobre a minha vida dentro daquele lugar. Eu sou personal trainer, eu trabalho dentro de um ambiente, onde é um ambiente, gente, eu conheço muitas histórias, tá? De mulheres que traem seus maridos, de maridos que traem suas esposas. Eu conheço, enfim, gente, eu tô num ambiente onde as pessoas, elas se julgam pelas suas próprias roupas, e eu tô dentro desse ambiente. Um ambiente onde muitas pessoas, elas cultuam o corpo, e eu tô lá dentro. E muitas pessoas conheceram Jesus através da minha vida naquele ambiente. Muitas das mulheres que participam da Conexão ao Estúdio Mulher, que já leram os livros, que já leram o livro que eu escrevi, que participam da imersão, que assistem o vídeo, são mulheres que eu conheci dentro do ambiente de academia. Não foi necessariamente no ambiente de igreja, porque também vão mulheres lá, mas grande parte são mulheres que conheceram Jesus através da minha vida. Como que essas mulheres teriam acesso se o Senhor não tivesse? O Senhor usa várias formas, não estou dizendo que é por causa da minha vida, mas eu quero te dizer que porque o Senhor me posicionou lá e eu tendo clareza de quem eu sou nele e de por que fui chamada, essas mulheres também puderam conhecer esse Jesus que eu conheci. E muitas começaram inclusive a frequentar o ambiente igreja
e começaram a ter intimidade com Jesus. Por quê? Porque conheceram a palavra através de uma personal trainer que estava lá dentro da academia. Então a questão não é se você hoje trabalha se você está dentro da política, por exemplo, que é uma área que é corrompida, se você está dentro de uma empresa onde os colegas de trabalho fazem coisas erradas, onde desonram os seus chefes, onde tem uma disfuncionalidade no caráter, onde roubam a empresa onde trabalha. Se você está dentro desse lugar, você tem que fazer diferença, tem que florescer ali dentro, porque não depende do ambiente, depende de quem está com você. E se nós temos a convicção de que Jesus, ele não apenas está conosco, mas ele é conosco, ou seja, o Espírito Santo não caminha com a gente, ele é com a gente, ele está dentro de nós. E a gente tem esse entendimento de que aonde a gente vai, a nossa vida precisa ser um instrumento vivo para glorificar o nome de Jesus. Eu tenho a compreensão de que aonde eu estiver, aonde o Senhor me estabelecer, as pessoas têm que ver Cristo em mim. Por isso que os justos florescerão como palmeiras no Líbano, porque a palmeira, que somos nós, estamos muitas vezes dentro de um ambiente que é pecaminoso, um ambiente que é corrompido, e aí nós somos essa palmeira. Só que dentro de nós existe a presença de Deus. E essa presença, ela tem que exalar através de nós, para que outras pessoas em nossa volta, dentro daquele ambiente, elas conheçam esse Cristo que também nós conhecemos. Essa palavra não é sobre você, sobre o teu florescer necessariamente, sobre os ganhos que você vai ter no teu deserto, sobre aquilo que o Senhor pode fazer na tua vida, mas sobre aquilo que o Senhor pode fazer através de você nos lugares que Ele estabelecer. Muitas vezes, sabe, se a gente não cuidar, amados, a religiosidade, ela nos afasta do propósito central do Evangelho, que é amar e servir as pessoas, que é de propagar Jesus sobre todos os lugares e de pregar o Evangelho em todas as nações, por todos os lugares por onde passarem. Como que outras pessoas vão conhecer Jesus se eu estou apenas caminhando com os cristãos? Se eu estou indo apenas à igreja e se eu não sento em outras mesas com outras pessoas para que elas possam conhecer a Jesus. Jesus, ele caminhava com todos, ele só não se tornava aquelas pessoas porque ele sabia quem ele era e para aquilo que ele foi chamado. Jesus sentava com as prostitutas, com os cobradores de impostos, com os doentes, com os que eram considerados pecadores na época, com as mulheres de fluxo de sangue. O Senhor sentava com essas pessoas que eram rejeitadas da sociedade, porque Jesus mesmo fala: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Será que a gente não está só procurando os sãos para a gente caminhar junto? Como é que a gente vai florescer no deserto? Como que a gente vai resplandecer a face de Cristo se eu estou só caminhando com os iguais, só estou caminhando com aquele que já conhece? Porque, amados, pregar Jesus para aquele que já conhece Jesus é muito simples, mas o Senhor nos chama para estar aqui no deserto, no Líbano mesmo, para estar florescendo ali, para atrair outras almas para o céu. Será que nós não estamos nos acovardando diante do chamado que o Senhor nos deu? Será que não estamos sendo religiosos demais e esquecendo que o propósito central do Evangelho é amar e servir as pessoas? Será que não estamos querendo empurrar e goela abaixo os princípios bíblicos e colocando princípios e doutrinas religiosas acima do centro do Evangelho, que é o amor de Cristo sobre a vida das pessoas? Será que de fato estamos florescendo no deserto ou será que estamos apenas querendo gerar frutos em lugares que são férteis e que podem propagar aquela semente de Cristo? Qual é o nosso posicionamento? Como nós temos andado diante daquilo que o Senhor andado e nos posicionado diante daquilo que o Senhor nos chamou para fazer? Esse vídeo é um vídeo reflexivo para que o Espírito Santo promova uma inquietação em nós e para que a gente pare de julgar o outro e para que a gente de fato tire as entraves dos nossos olhos, que a gente possa reconhecer aquilo que a gente pode melhorar em Cristo Jesus. Se essa mensagem fez sentido para você, comenta aqui embaixo e compartilha com outras pessoas. Te espero no próximo vídeo.